Olá pessoal, aqui é o professor Eric Alves, estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Ainda no assunto contratos administrativos, no vídeo de hoje vamos falar sobre a duração dos contratos administrativos, ou seja, sobre a vigência dos contratos. Vamos ver o que a Lei 8.666 nos diz sobre o assunto. Beleza? Vem comigo para a tela. Tá aí nosso assunto de hoje, duração dos contratos. Pessoal, a Lei 8.666, a Lei de Licitações, diz que o prazo dos contratos não pode ser indeterminado. Tá? O prazo dos contratos administrativos não pode ser indeterminado. Então, corta aqui para mim. Pessoal, essa é uma regra que não possui exceção, tá? Então, todo contrato administrativo tem que ter um prazo certo, um prazo determinado de extinção. A administração não pode firmar um contrato eterno, um contrato infinito como uma empresa. Não, não pode. Todo contrato tem que ter um termo, tem que ter um fim, tem que ter um prazo determinado, tá ok? Lembrando, essa é uma regra que não possui exceção. Vamos voltar aqui para a tela? A lei diz que, como regra, o prazo do contrato ele é restrito à vigência dos créditos orçamentários. Tá? Então, vimos aqui que todo contrato tem que ter um prazo e, como regra, esse prazo ele deve ser restrito à vigência dos créditos orçamentários. Então, conta aqui para mim. Como os créditos orçamentários eles possuem vigência anual, então, como regra, também os contratos administrativos possuem vigência anual, tá? Que é condizente, que é igual à vigência dos créditos orçamentários. Mas essa é a regra, tá? Então, lembrando, todo contrato tem que ter um prazo. Como regra, esse prazo é restrito à vigência dos créditos orçamentários, mas a lei admite algumas hipóteses em que a duração do contrato pode ser maior do que a vigência dos créditos orçamentários. Tá? Nessas hipóteses excepcionais, o contrato ainda possui um termo, ele possui um prazo determinado, mas é maior do que a vigência dos créditos orçamentários. Vamos então ver quais são essas exceções. Voltar aqui para a tela. Essas exceções estão previstas lá no artigo 57 da lei, tá? Então, eu recomendo que vocês depois deem uma olhada lá nesse artigo 57 para conhecer a literalidade desse dispositivo, que é bastante cobrada em prova. A primeira exceção são aqueles contratos que envolvem projetos incluídos no PPA, ou seja, no plano plurianual. A lei, ela não diz lá no artigo 57 qual a duração, qual pode ser a duração desses contratos, mas a doutrina ensina que eles podem durar no máximo 4 anos, tá? Que é a mesma duração aí do PPA, tá ok? Então, projetos incluídos no PPA, eles podem ter a duração, a vigência até no máximo 4 anos. Outra exceção são aqueles contratos de serviços de execução continuada, por exemplo, contratos de manutenção, contratos de limpeza, tá? Serviços de execução continuada, tá? Aqui está grifado porque é serviços, não compras, tá? Serviços de execução continuada. A lei diz que esse tipo de contrato ele pode ter a duração de até 60 meses e, excepcionalmente, desde que justificado, né, pela autoridade competente, ele pode ter a duração por mais 12 meses, chegando ao total aqui de 72 meses, né, que é 60 mais 12, tá? Então, serviços de execução continuada, contratos de serviço de execução continuada podem durar até 60 meses, essa é a regra, e excepcionalmente podem ser prorrogados por mais 12 meses. Outra exceção são os contratos de aluguel de equipamentos ou os contratos de programas de informática. Tá? Esse tipo de contrato ele pode durar até 48 meses. E, por fim, os contratos que envolvam objeto de segurança nacional e inovação tecnológica, tá? Segurança nacional e inovação tecnológica, inclusive,
esses dois objetos aqui são hipóteses de dispensa de licitação, tá? Segurança nacional e inovação tecnológica. Esse tipo de contrato pode durar até 120 meses, beleza? Então, vem aqui para mim na tela. Então, novamente, eu gostaria de pedir que vocês deem uma olhada lá no artigo 57 da lei para conhecer a literalidade desse dispositivo que, novamente, é muito cobrado em prova, ok? Vamos voltar aqui para a tela? Vou falar agora a respeito da prorrogação do prazo do contrato. A lei admite que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, tá ok? Então, imagina lá que a administração, vem aqui para mim, a administração, por exemplo, firmou um contrato com duração exata de 1 ano, exatamente igual à vigência do crédito orçamentário, mas aconteceu algum fato imprevisível que atrasou a execução daquele contrato. Então, a administração vai precisar prorrogar aquele contrato por mais 1 mês, por mais 2 meses. Isso é possível? É possível. A lei admite esse tipo de prorrogação, mas trata isso como uma situação excepcional, tá ok? Ela impõe vários requisitos para a administração efetuar a prorrogação do prazo do contrato. Vamos ver então quais são esses requisitos. Vem aqui para a tela. A lei, ela determina lá as razões que podem justificar a prorrogação, tá? Então, não é simplesmente a administração querer prorrogar o contrato, não. O contrato, ele deve se enquadrar em alguma dessas situações. Por exemplo, se ocorrer a alteração do projeto, se ocorrer a superveniência de algum fato imprevisível, o aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, tá ok? Então, são situações que a administração pode invocar para justificar a prorrogação dos prazos de início, de conclusão e de entrega do contrato. A administração, a lei, ela impõe que quando ocorrer a prorrogação, devem ser mantidas as demais cláusulas do contrato e sempre assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tá ok? Então, as demais cláusulas devem ser mantidas, ou seja, só vai ser alterada aquela cláusula relativa à duração, à vigência do contrato e sempre é assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. E, por fim, a lei impõe que a prorrogação ela deve ser sempre justificada por escrito para quê? Para permitir o controle desse ato, dessa decisão de prorrogar o contrato por parte da administração, tá? Então, para que esse controle possa ser realizado, essa decisão ela deve ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, ok? É isso, pessoal, esse assunto é bem tranquilo, então, novamente, peço que dê uma lida lá no artigo 57 da Lei 8.666, beleza? Ficamos por hoje, ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.